Hoje a gente vai mergulhar em uma das passagens mais densas e fascinantes da Bíblia, Efésios capítulo 3. E o interessante é que essa é uma carta que não foi escrita de um palácio, sabe? Ela veio de uma prisão, de um homem acorrentado que dizia ter a chave para um segredo divino que literalmente mudaria o mundo. Bom, vamos começar por aqui. A primeira coisa que já salta aos olhos é essa declaração. Paulo não se vê como um prisioneiro de Roma. Não, ele se vê como prisioneiro de Cristo Jesus. De cara, ele já redefine toda a situação. As correntes dele não são fracasso, mas parte de uma missão. E uma missão específica, por causa dos gentios, ou seja, de todos os não-judeus. E isso já levanta umas perguntas bem importantes, né? Por que fazer a questão de falar que está preso? Isso não passaria uma imagem de fraqueza? E que segredo era esse? Que mistério era tão vital a ponto de ser o centro da mensagem dele, mesmo atrás das grades? É isso que a gente vai desvendar agora. Primeiro, a gente precisa entender como o apóstolo Paulo enxergava o próprio sofrimento. Ele não via o caos, ele viu um propósito divino em meio às correntes. A mentalidade do Paulo aqui é simplesmente impressionante. Em outras cartas, como lá em Filipenses, ele chega a dizer que a prisão dele, na verdade, ajudou o evangelho a avançar. Pensa só, as algemas dele ficaram conhecidas por toda a guarda do palácio e ainda por cima serviram de inspiração para outros cristãos pregarem com mais coragem. É uma inversão total de lógica. O que parecia ser um baita obstáculo, na verdade, foi um catalisador. E essa missão tem até um nome. Paulo chama de dispensação da graça. A palavra original em grego aqui é oikonomia, que pode ser traduzida como administração ou mordomia. Então o pulo do gato é entender que ele não está falando de um período de tempo, de uma era, mas de uma responsabilidade, uma tarefa específica que Deus deu para ele, levar a mensagem de Cristo aos não-judeus. E essa missão toda girava em torno de revelar algo que ele chama de o mistério. Um segredo que, segundo ele, ficou guardado por séculos e séculos. Mas antes de contar qual é o segredo, vamos só alinhar os termos. No contexto da Bíblia, um mistério não é tipo um enigma que a gente tem que resolver. É, na verdade, uma verdade que Deus manteve em segredo por um tempo, mas que ele decidiu revelar na hora certa através dos seus apóstolos e profetas. E aqui está a grande revelação. O segredo bombástico era este. Os gentios, os não-judeus, que historicamente eram vistos como o pessoal de fora, agora são co-herdeiros, são membros do mesmíssimo corpo e participam da mesma promessa que o povo judeu. Em Cristo, aquele muro de separação, de hostilidade que existia, foi completamente demolido. Agora são um povo só. Gente, para o mundo antigo, essa ideia era impensável. Era algo absolutamente revolucionário. Para a gente conseguir captar o tamanho dessa revelação, ajuda a dar um passo para trás e ver como ela se encaixa nos grandes esquemas de interpretação da história da Bíblia. Um desses esquemas é o dispensacionalismo. Ele organiza a história em diferentes fases, ou dispensações, em que Deus se relaciona com a humanidade de formas diferentes. A era atual, por essa visão, seria a da graça, a era da igreja. Outro sistema bem importante é o aliancismo. Esse já enxerga toda a história da Bíblia unificada debaixo de uma única aliança de graça, desde o Gênesis. Nesse sistema, a igreja é vista mais como uma continuação do povo de Deus lá do Antigo Testamento. São basicamente duas formas diferentes de organizar a grande história contada na Bíblia. E uma forma bem interessante de harmonizar essas duas visões é perceber que tem verdade nos dois lados. A ideia que surge é a seguinte: Deus tem uma única aliança de graça, consistente ao longo da história, mas ele administra essa aliança em diferentes fases ou dispensações. Uma visão não precisa necessariamente anular a outra. Mas o alcance dessa revelação não para por aqui. Na humanidade, o plano de Deus tem implicações, acredite, para todo o cosmos. Agora se prepara porque Paulo faz uma afirmação de tirar o fôlego. Ele diz que a igreja, essa união improvável de judeus e gentios, existe para que a sabedoria de Deus seja conhecida não só aqui na terra, mas também para os seres espirituais, os tais principados e potestades. O que ele está dizendo, no fundo, é que a igreja se torna um espetáculo cósmico, um palco para o universo. Os anjos bons, que sempre quiseram entender melhor o plano de salvação, agora assistem a tudo isso maravilhados. E os poderes do mal, que acharam que tinham vencido lá na cruz, agora vem a sabedoria de Deus frustrar todos os planos deles ao criar esse povo novo e unido. A nossa simples existência como igreja é uma declaração para todo o universo. E depois de voar tão alto, de falar do cosmos e de anjos, Paulo
pousa a nave e aterrissa o assunto de uma forma muito pessoal, através de uma oração. Repara só na sequência, na progressão dessa oração. Começa com um pedido de força interior, não exterior. Essa força permite que Cristo habite, que ele se sinta em casa, sabe, nos nossos corações. Isso, por sua vez, nos firma no amor, o que nos capacita a começar a entender o quão imenso é esse amor. E tudo isso leva ao objetivo final, ser preenchido com a plenitude de Deus. O ponto fundamental aqui é que Paulo não está orando por uma vida mais confortável ou para que os problemas sumam. Ele ora por força espiritual para que não importa o que esteja acontecendo do lado de fora, as pessoas possam experimentar a profundidade do amor de Deus. A meta não é a sobrevivência, é a plenitude. E ele termina o capítulo com essa explosão de louvor, uma doxologia. É um lembrete de que, por mais que a gente ore, por mais que a gente imagine, o poder de Deus vai infinitamente além. Ele pode fazer muito mais do que a gente pede ou sequer pensa. E isso deixa a gente com uma questão, né? Se esse é o poder que está em ação, o que isso significa para a nossa compreensão desse mistério e para a nossa própria vida? A glória, conclui Paulo, pertence a ele.